A partir de agora, Aspirinios. Uma taróloga fenomenal que já não está mais entre nós me disse uma vez que eu precisava pôr o meu espírito para dançar, vencer a rigidez. Mas como alguém que nunca fez jazz nem balé na infância, iria sair por aí dançando aos 40 e tantos anos? O que iriam achar? O que eu mesma acharia de mim? Foi na busca de respostas para essas perguntas que eu encontrei a nossa convidada de hoje, a Carol Saletti, uma mulher que faz outras mulheres dançarem. Carol é bailarina, professora de dança, psicóloga especializada em psicomotricidade e mestre em psicologia do desenvolvimento. Ela tem uma longa trajetória na dança, ela pode contar um pouquinho pra gente, e também já viveu fortes emoções na vida. Mas o que atrasa esse palco poderoso de Os Perennials hoje é o seu projeto mais recente, o Wake Up, uma aula de dança especial para mulheres com mais de 30 anos, ou seja, as Perennials. É nóis. Bem-vinda, Carol! Muito obrigada. Uma honra para mim estar aqui. É uma alegria. E ela chega dançando tipo a Sininho do Peter Pan. Porque ela é toda pequenininha. Ela tem jeito de Sininho. Não é Sininho? É. Fiquei pensando, eu falei, gente, a Carol é meio Sininho. E ela vem, faz uma dancinha. Querida, eu te apresentei devidamente, porque eu sei que tem vários capítulos. Tem o capítulo Paris, que é bem importante. Sim, a Né? França na minha vida, muito importante. E como é que surgiu a história do Wake Up? Nossa, o Wake Up, ele fala muito da minha vida. Acho que desde que eu comecei a dançar aos 4 anos de idade e hoje com 44. Então, 40 anos aí dançando. E sempre fui uma aluna observadora da profissão de professora. Então, dentro de mim, eu sempre tinha assim, um dia eu vou ser professora de dança, vou ser professora de dança, assim como um dia eu vou aprender a falar francês. Eu tinha essas coisas dentro de mim. Uhum. E eu comecei a ser educadora com 19 anos. E, em seguida, comecei a dar aula de dança. E sempre para criança. Fiz faculdade de psicologia, querendo uma universidade que me ajudasse a trabalhar com criança. E comecei a dar aula de dança já com outro olhar do desenvolvimento infantil, de como que eu podia ajudar a criança a se desenvolver através da dança. E aí veio a formação em psicomotricidade, que eu fui estudando, né, as questões psicomotoras, os problemas que aparecem no motor, que são problemas de fundo psicológico. E de como que eu podia ajudar essas crianças na época. Então, comecei a a dar aula com esse olhar, comecei a dar formação para professoras de dança, para falar com elas como que elas podiam entender melhor a criança, em qual época que era para dar qual atividade, o que ia favorecer, ajudar a criança na sua dificuldade. E eu sempre levei assim, em paralelo os estudos, que eu sempre gostei de estudar, e a dança. E fiz a psicologia, fiz a pós-graduação em psicomotricidade e depois quis fazer um mestrado na França, que foi o primeiro ano em psicologia cognitiva, que eu queria continuar minha pesquisa para saber como que a dança podia ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança. E você escolheu a França porque você já tinha essa vontade lá atrás? Já tinha essa vontade lá atrás. E você já estava falando francês? Não. Você foi com a cara e com a coragem? Fui com a cara e com a coragem. Maravilhosa. Tinha feito 60 horas antes de me mudar. Super suficiente, é tudo que a pessoa precisa. Super. Né? Cheguei lá. Mas se o objetivo era falar francês desde da infância, então é isso aí. Um dia foi, né? E cheguei lá, tanto que quando eu cheguei lá, as pessoas conversavam. Os primeiros 4 meses eu fui para casa de uma professora de francês que acolhia os estudantes estrangeiros. Tinha 4 quartos, 4 estudantes.
E ela falava, eu olhava assim pra cara dela, eu não sabia dividir o que era sujeito, verbo, sabe? Ela falava uma coisa só pra mim. Eu falei, gente, o que eu fui fazer da minha vida, né? Mas foi muito bom. Aí eu fui 6 meses antes do mestrado começar, que aí eu fiz o curso da Universidade de Francês. E depois, quando eu cheguei em janeiro de 2010, e aí entrei no mestrado em setembro de 2010. Então, assim, quando já falando francês. Já falando, mas esses 6 meses antes, né, assim, que eu estudei francês, as professoras falavam com estrangeiros, então falavam devagar, articulavam, né? E aí, quando eu entrei, eu lembro direitinho, assim, da angústia do primeiro dia de aula na universidade, que foi aula de estatística. E o assim... Mas a aula de estatística, ela deve ser ruim em qualquer língua. Não culpe o francês. Não culpe o francês. Nessa sala, né? Mas vocês imaginam que eu tinha formado em psicologia em 2001. Então, eu cheguei lá em 2010. Uou. E, assim, no primeiro ano de psicologia que você tem aula de estatística. E quando acabou a disciplina, eu falei, nunca mais eu vou mexer com isso na minha vida. Nunca mais vou ver esse assunto. Aí, o professor falando em francês de estatística. E eu era tão, assim, crua no francês que ele falava, assim, les items. E falava alguma coisa, lesitema. Eu falei, gente, eu não sei o que é lesitema. Peguei meu dicionário, abri lá, não tem lesitema. Não tem lesitema, é uma palavra muito importante. Que ele fala muito repetidamente. E assim, sabe quando você fica assim, não sei o que é isso, eu não tô entendendo, né? E aí, tomei coragem, né? Para falar com a minha colega francesa do lado, perguntei, o que é lesitema? Aí ela olhou para mim com aquela cara assim, de francesa. De francesa, assim, bem assim, estou falando com uma burra aqui do meu lado, escreveu les itens, os itens. Os itens. Maravilhoso. Nossa, entendeu meu nível? Mas não tô... A gente tô implicada com a francesa. Tô implicada com a francesa. É a francesa que é o problema. Porque se fosse aqui, a gente ia falar assim, senta aqui, deixa eu te explicar como é que é, que aqui é. Vamos tomar um café lá em casa, comer um pão de queijo. Isso mesmo. É isso. É porque a gente é legal, porque tem gente aqui que não é legal assim, não. Mas a gente dá uma travada. Eu lembro quando eu morei na Inglaterra também, eu cheguei lá com o inglês, que era em tese o proficiency do Brasil. Eu fiquei travada um tempo mesmo, porque quando eles falam é diferente. Não tem muito jeito, né? E você ali com aquele compromisso de arrasar. Nossa, mas foi muito importante na minha vida, porque no Brasil eu não tinha tido problema de aprendizagem. Então, nunca tomei uma recuperação na vida. E cheguei lá já aos 32 anos, cheia das certezas na vida, né? Achando que ia arrasar mesmo. E lá você não entende o que o povo tá falando. E aí, você escrever de novo com lápis e utilizar muita borracha. Para mim, foi muito importante. E para eu entender, assim, a dificuldade de aprendizagem, como que tem uma dor cognitiva. Você querer aprender e não conseguir. Meu caderno, ele era todo desenhado. Porque era uma fuga que eu tinha começar a fazer um desenho. Aí desenhar no caderno é fuga? Na hora que você não consegue prestar atenção... Eu sou uma fugitiva. Você pega os meus cadernos, você só tem desenho. Uou! Interessante isso. Mas para mim foi um aprendizado muito grande. Foi quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio? Foi lá que você encontrou o boy? Foi lá que eu encontrei. O boy? O meu boy. O boy dela? Tinha 1 mês e meio que eu tinha chegado lá. A gente se encontrou numa roda de samba. Aí você já tava arrasando. Não, aí eu fui lá pra um lugar que lá eu você falava bem, né, gata? Ele é francês? Ele é. E aí, só você que ele tava no domínio da técnica? Tinha 1 mês e meio que eu tinha chegado lá e tinha 15 dias que ele tinha se mudado pra Lyon. Não morei em Paris, morei em Lyon. Lyon. E ele tinha morado no Brasil, em Natal, 5 meses. Então, ele falava português. E aí, foi assim. A comunicação foi? Apesar do que, né? No começo nada como o Pillow Talk. Me falaram isso quando eu morei em Londres. Que o Pillow Talk era a melhor coisa. Aí eu fiquei desesperada procurando um Pillow Talk. Não tinha na loja, entendeu? Mas aí você aprende a língua, né? Isso aí. É um jeito muito bom de aprender a língua. Sim, não é maravilhoso de aprender a língua. Super. E você dançou lá? Fiquei com vergonha do James, Dancei. gente, agora. Eu, assim, a dança que me salvou lá, que me manteve lá. Porque
como eu tive, assim, muitas dificuldades e fui pra lá sozinha, você fica, assim, meio desamparado. Sim. E é uma dor, né? Quem mora fora sabe que é uma solidão, Olha, por né? mais que você vá, que seja seu projeto de vida, que você tenha grana, que você esteja morando bem, não é maravilhoso. Eu falo com todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade, tipo, filha de amiga, eu falo, vai morar fora. Isso. Vai. Mas é punk. É isso que você falou. Você se dá conta da sua insignificância, você não é ninguém na fila do pão de queijo, nem na fila do pão francês. É maravilhoso, assim. Eu super recomendo. Eu também. Mas é dolorido, é bom pra crescer. É assim, o domingo você está sozinha e ponto. Né? E lá em Lyon, não sei como que é lá em Londres. Mas domingo a cidade tá vazia. Tá todo mundo nas casas, todo mundo... Com as famílias, né? Com as coisas dos amigos. Nó. E aí, chegou uma época que eu tinha também o meu nível, né? Assim, a minha faculdade, né? Que eu terminei aqui em 2001. Só no último ano que eu precisei entregar um trabalho digitado. O resto era papel ao maço, né? Que a gente ia escrevendo. Vocês lembram disso? A gente é mais ou menos da mesma idade. Eu também. Claro. Cheguei lá, todo mundo com seu notebook. E eu de caderno. Eu e uma mexicana. Olha a segregação, olha. As latinas. Eu tinha, mas eu nem imaginava que eu fosse levar pra aula. E eu olhava para os meus colegas, assim... Isso em 2010, né? 2010. Eles super digitando e já olhava no Google, pegava foto, colava. Eu, gente... E tinha lá a minha segunda disciplina, era informática. Recortando a revista. Ela maravilhosa, recortando a revista. Fazendo Tipo scrap pra colar no papel ao maço. Procurando papel ao maço na livraria em Paris, gente, né? nem sei. Será que ainda vende papel ao maço? As pessoas ainda usam papel ao maço? Será? Vamos perguntar pro Uma Google. boa pergunta. Vai aí. E aí, eu tinha lá minha segunda disciplina, informática. E eu, assim, finalmente vou aprender a mexer no Word, né? Porque aqui eu não tinha feito, né? Cheguei lá, era programação, inteligência artificial. Nossa Senhora. Gente, avançado. Você imagina o meu nível, né? Aí, com o meu caderno, chegando lá no laboratório de informática para fazer programação. Essa vontade que eu tinha era de chorar e sair correndo. Tive que fazer aula particular, né? Assim, para dar conta de passar na disciplina. Mas foi muito doído. E lá, assim, o nível do mestrado lá é muito puxado, assim, ainda mais pro estrangeiro, quando você tem um déficit, que é a língua. A língua é um déficit. A língua e o nível lá, assim, a seriedade deles, assim, ninguém conversa na aula. Ninguém olha pro lado. O professor tem aula de 10 a meio-dia, ele fala de 10 a meio-dia. Entendi. Entendeu? Ele não fica no nosso conversei, conta caso, não tem disso, não. É conteúdo. Mas isso isso eu aprendi muito. É o jeito deles, né? Também. E é o jeito nosso também. Não acho que tá uma coisa elimina a outra, não, né? De jeito eu acho que são jeitos, inclusive, diferentes de encarar a vida, né? E aí, você perguntou se eu dancei. Teve um dia, em sofrimento, que eu tava assim, ai, meu Deus, eu não vim aqui pra sofrer, eu vim porque eu quis e tal. E na faculdade, a gente pagava 10 euros, você podia fazer qualquer atividade física que você quisesse durante o ano. E aí, fui fazer uma aula de yoga, né? Vou lá, e peguei meu tapetinho, fiquei do lado da professora para eu entender direito o que ela estava falando, né? E fiz minha aula, que eu fazia também, então... Fui lá pra minha praia, né? E aí, na hora que acabou a aula, a professora veio falar comigo, ela falou assim, você dança? Eu falei, danço. Aí ela falou assim, olha, porque eu sou a diretora aqui do grupo de pesquisa de dança da universidade e quero te convidar para participar do nosso espetáculo. Você aceita? Nossa, adoro! Claro. Ela falou, mas são... Aí ela falou assim, você não vai fazer nenhum plié. É uma dança contemporânea que não tem nada, né, de clássico. De clássico. Eu falei, melhor ainda. E aí, no dia que eu cheguei, que tinha, assim... japonês, chinês, alemão, francês, sabe? Colombiano, assim. O grupo, ele era todo diversificado. E no final, todo mundo se abraçou, fez um grande abraço. Todo mundo falei, gente... Encontrei minha turma. Foi justamente, eu falei, agora eu fico.
Então foi a dança que me fez ficar, porque se dependesse só do mestrado, eu teria voltado. Você teria voltado? Você teria, cara? Teria. É mesmo? Nessa primeira fase, sim. Mas aí me ajudou, porque me deu força para ficar lá, né? E eu comecei a ver que os meus professores, eu também entrei no mestrado errado. Os meus professores, a psicologia cognitiva, ela estuda as funções do cérebro. Então, só tinha professor cabeçudo. Ninguém tinha corpo. E eu fui lá para falar de corpo, de dança. Então, assim, não tinha... Eu olhava, assim, para os professores, não tinha ninguém para me orientar. Ninguém tinha corpo. Eles não estavam entendendo nem, assim, qual que era o seu propósito, talvez, né? Não, Da sua pesquisa. Mas você completou essa... Não, aí eu comecei a fazer uma matéria optativa com uma professora que trabalhava no mestrado de Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento. E ela trabalhava com futebol. Aí eu falei, eu vou grudar nessa mulher. E aí eu grudei nessa mulher. E aí ela foi minha tutora. Aí eu consegui alguém que tinha corpo para eu falar de corpo, para eu falar de movimento. Aí, assim, e é legal, e você trabalhou com futebol lá? Você chegou a... Eu cheguei a fazer... Porque é corpo, super corpo, mas é uma outra proposta, né? É uma outra proposta. Eu peguei muito da pesquisa dela para referência da minha pesquisa. E aí eu quando eu entrei para psicologia da saúde e do desenvolvimento, eu falei assim, nossa, era isso que eu devia ter feito desde o início. Aí eu concluí o mestrado na saúde e no desenvolvimento, que é o que eu trabalho hoje, né? Mas é legal, né? Eu tô vendo você contar aí É muito legal como a vida também. A gente é muito imediatista, né? A gente cria as coisas na nossa cabeça, acha que vai ser aquele script ali. Nunca é. Mas é muito legal como a vida vai dando alternativas pra gente, né? E assim, a gente tem que saber, tem que estar ligado para escolher também, igual você tava, né? De entender que não era, de perceber que aquele mestrado não era o que você queria, então você achou uma outra alternativa, achou sua turma de dança. Eu acho que o grande barato é a gente ficar, de fato, aberto também, né? Pra perseverar um pouquinho também, porque né? a vida, assim, né? Às vezes a gente é mais imediatista mesmo e desiste e tal. Qual que é o signo? Sagitário. Ah, sagitariano, maravilhosa. Adoro. Que é de a boa, galera do tranquilo. fogo. É baixo. Galera do fogo. Aqui, mas e aí, da criançada Pois para as mulheres maduras? Aí, tô ainda tentando entender aí esse clique. O clique foi que fui lá, né, fazer mestrado, eu tinha que trabalhar. E achei que eu fosse chegar lá arrasando. Amor, né? a mesma coisa que eu. Deixa eu te contar só uma coisa. Nesse ano de 2010, você estava sofrendo em Lyon, eu estava sofrendo em Londres. Eu também estava nesse mesmo momento da vida, né? E também achei que eu ia achar um emprego na primeira semana, que eu ia trabalhar na Vogue. Na época, isso era como uma boa leonina pra mim. Não, e na época eu era editora de moda e eu queria ser onde quer que eu fosse. Obviamente eu não seria, mas enfim, cheguei achando que eu ia ser, assim, assistente da editora de moda da Vogue, Vogue UK, né, que eles falam. E não é, né? Não. Fui trabalhar numa loja de um amigo no fim de semana só para falar alguma coisa com alguém, né, nativo, assim. E é isso, né? A vida vai te mostrando que você chegou lá, que você começa lá no comecinho da escada, né? Isso. E aí, lá... Eu já cheguei nas escolas, né, me apresentando, tipo, cheguei, né, vou dar aula aqui para seus alunos. E lá precisa de um diploma do Estado se você quer dar aula para criança ou se você quer dar aula de dança contemporânea. E eram as duas aulas que eu dava aqui. Você dava. E eu falei assim, gente, para eu fazer esse curso de 3 anos, para eu ter o diploma, assim, eu vim aqui fazer mestrado. Não... E aí eu tive a ideia de oferecer aula eu chamava de danças brasileiras, mas na verdade era aula de dança contemporânea com música brasileira e colocava um sambinha também. Né? E afinal de contas... brasileira, né? Né? E aí... Te pediram pra sambar alguma vez? Várias vezes. Porque me pediam, tá? Eu falava... assim, com coisa que a gente tá com kit caipirinha... Sou brasileira, pede você pra sambar.
E quando faz brasileira, Ai, meu Deus, será que levantando mudou os agora? dedinhos. Eu acho que mudou um pouco. Um pouco, talvez. Eu acho que não. Eu acho que sim. Acho que a imagem que tinham do Brasil em 2010... Agora eles pedem pra gente fazer arminha com a mão. Agora eles pedem pra gente procurar o Bruno. Nossa, péssimo. Mas é porque o mundo inteiro tá falando disso, né, gente? De Amazônia. Enfim. Pois é, a gente tá com umas questões muito mais sérias, né? Estamos. Evidenciadas do que antes. O Brasil, lá fora, todo mundo falava, nossa, o Brasil... Ficava no futebol e no samba mesmo. Eu É. acho que o que emergiu depois disso foi só coisas bem negativas, né? A respeito de governo e tal. E aí, então, comecei a dar aula de danças brasileiras, porque para adulto eu não assim, ninguém tava lá para ver se eu sabia dar aula de danças brasileiras ou não, ninguém poderia me avaliar e eu podia dar aula para adulto. E aí comecei com uma turma, 2 turmas, 3 turmas e trabalhei numa escola que era um centro de jovens e também tinha os adultos. E comecei a fazer uma aula lá que chamava Barra no Solo, que é uma aula mais técnica, no chão mesmo, para bailarino se fortalecer. E adorava. E a professora grávida, as coisas da vida. Começou a ter sangramento aos 4 meses já e entendi falou, tudo. pode me substituir. E quando é para substituir, assim, imediato, eu poderia dar a substituir. Você estava habilitada Estava pra isso. habilitada. Na emergência pode. Uhum. Aí eu falei, mas eu não tenho a técnica. Ela falou assim, não, vou te passando. E aí, eu comecei a dar muitas aulas de barra no solo, misturando com um pouco de pilates, né? Que eu tinha feito aqui durante anos. E nas aulas eu comecei a ver meu corpo se fortalecendo, dorzinhas indo embora, né? Vendo o resultado positivo. Dorzinhas indo embora, É. meu sonho. Isso é ótimo mesmo. Nossa. E aí, eu comecei a fazer o início da aula das danças brasileiras, eu dava um pouco de chão, né, para fortalecimento. E as alunas começaram a adorar. E eu falei, gente, essa fórmula aí, Essa fórmula é tá boa. rolando. Porque você se fortalece, você alonga, você dança e você vai embora feliz. E assim surgiu o Wake Up lá. Só que sem esse nome, eu Era dava... uma sementinha, uma né? Você não sementinha. tinha posto uma etiqueta nisso ainda. Aí eu comecei a dar aula pro meu marido, né, meu, na época, namorado. E de manhã, a gente acordava, a gente fazia e ia embora trabalhar. Aí, quando a gente veio pro Brasil, eu voltei a trabalhar na escola de dança que eu trabalhava antes. Não sei se pode falar, não? Pode, claro. No primeiro ato. E propus pra Sueli, pra eu abrir uma turma lá dessa aula que seria meio ginástica para mulheres maduras, que eu percebia que a gente estava órfão de atividade física. Que ou você faz hidroginástica, ou você faz musculação, né? Você vai fazer você faz pegação na pilates. academia, quer dizer, pegação não, mas vai naquelas academias padrão que as pessoas vão paquerar, comprar roupa Depende da do track and horário, field. depende da academia, né, filho? Na minha não tem gente pra querer nada, não. Dá pra paquerar lá, não? Melhor não. assim, sabia? Não, mas, Você foca. mas eu vou focada pra acabar rápido. Porque Mas pra aí acabar rápido. Mas eu percebia isso. Falei, gente, a mulher madura, ela tá querendo prazer Ela na não vida. tem prazer. Faz porque tem que fazer. Faz porque tem que fazer. Aí, pois você fazer uma atividade física por obrigação, É não é muito muito chato. melhor você fazer gostando, claro. liberando suas Nossa, endorfinas total. e serotoninas, Claro. rindo. Dopaminas e todas as inas Pois que é. querem. Aí né? eu pensei, foi nisso. Então eu falei, a mulher está precisando disso. E Sim. fiquei assim, como que essa aula vai chamar? Como que vai chamar? E meu marido que deu o nome de Wake Up. Falou assim, porque é Wake Up, acorda e faz a aula e pronto. Só que quando eu fui fazendo essa aula, eu fui vendo que o nome tinha sido muito feliz. Porque tinha um despertar, um acordar da mulher. Eu acho que é bem mais, né? Bem mais embaixo, né? O buraco. É profundo. É profundo. Então, assim, a mulher chega lá na superfície e você vê a transformação dela. Tem mulher que chega lá que é super talentosa, super bem resolvida e de sucesso numa área da vida. Mas que o corpo, né, não recebeu tantos estímulos, né? Recebeu algum bloqueio aí na vida. E tem uma coisa também que eu acho que dessa história de dança,
né, para mulheres maduras, isso também durante anos não existia. Né? Eu conheço gente que queria dançar, queria ter dançado e não dançou, mas que depois procurou aula, né? Isso tem pouco tempo, se você for pensar bem. Que a gente ouve falar, por exemplo, que a gente balé, ouve pra falar. quem nunca fez balé. Você também Faço, tem essa, né? Tem. Que talvez eu não me arriscasse tanto, porque eu vou pensar, como que eu vou ficar de ponta e tal, né? Mas de certa forma recente, sim. Porque você imaginar muito. dançar na maturidade é dança de 2, né? De salão. É. Assim, mais clássico. Isso que sempre né? houve, né? Mas assim, dança mesmo. Que seja dança clássica, que seja moderna, que seja... Isso aí há muito pouco tempo não existia. Não existia. Né? Mesmo. E eu acho que é incrível mesmo, porque você unir o que você precisa, que a gente precisa de força, né, gente? Mais do que nunca. Agora, daqui pra frente. E só musculação, meu Deus. My God. Meu Deus. É duro mesmo. É dureza. E eu acho que entra lá no meu estúdio quem fala assim, mas eu detesto musculação. Então você chegou no lugar certo. Mas é difícil alguém que goste de fato, que encha a boca pra falar assim, eu gosto de musculação. Eu acho que as pessoas precisam ser honestas. Eu preciso de musculação. Porque todos nós, no fundo, a gente precisa de fortalecer tudo. Mas assim, gostar, eu vou para a academia tem uns maromba aí que eu acho que tem prazer, né? Mas tudo bem, mas assim, a grande maioria, na minha academia, por exemplo, eu não vejo as pessoas muito felizes. Então vou te dar uns cartõezinhos pra você entregar. Você fazer umas propaganda pra ela. Não, e é impressionante, assim, eu fico vendo... Claro que eu tô muito mais focada em mim na nossa aula lá, né? Mas um dia eu observei, ainda comentei com ela, uma colega lá da aula que chegou toda assim, você via na expressão dela, ela estava preocupada, de repente ela começou a dançar, ela começou a sorrir. É impressionante mesmo, é muito poderoso, né? Como a música é poderosa. Eu acho tá falando de música, uma das minhas grandes tristezas nesta nova temporada, minha mudança de horário de musculação, porque quando eu fazia musculação cedinho, o meu professor de musculação, ele gostava de rock and roll. Então a gente botava umas músicas legais, a gente trocava música, eu falava com ele e tal. Essa turma de agora, essa professora de agora, de depois de 10 horas da manhã, tomara que ela não me ouça. Professora da academia. Ela é daquele tipo que ela coloca todas as músicas brasileiras em versão remix. Você consegue imaginar um Legião Urbana? Meu filho vai ter nome de santo. Mentira! No estilo academia? Bonito. É preciso. Teve um dia que eu não aguentei. Eu falei, Ludmila. Você falou o nome e o endereço da professora. Renato Russo vai voltar de madrugada e puxar seu pé. Isso que você está fazendo é um atentado. E ela achou que você estava brincando. Rindo. Uai, claro. Gente, pelo amor de Deus. Ludmila! Remix, não. Você consegue imaginar todas as músicas? Não interessa, de Legião Urbana de Kid a Novos Abelha. Baianos. Não dá, não. No ritmo academia, Às 10 né? horas da manhã. No ritmo Não dá Batista. pra você ser feliz. Não dá pra não. você ser feliz. Não, a trilha da Carol é maravilhosa. Inclusive, ela tem até trilhas no Spotify. Tem no Consegui Spotify, imaginar. você passa pra Ludmila. Fala Ludmila. Passa pra Ludmila. Ludmila a não trilha. tem Ludmila, solução pra querida. Ludmila, me ouve. ela. Não tem solução pra ela. Ó, porque a trilha sonora, ela é metade da aula. As alunas ficam fazendo, né? Claro. Ficam cantando. É. Sim. E passa a aula, faz parte também, né? De você ativar o seu corpo. Eu fico só esperando o Leão chegar. É ótimo. Ela termina a aula com o Le Lion. Eu não posso completar o resto da frase porque eu não fiz aula de francês. Le Lion é mort ce soir. Ai, é outro nível, né, gente? Outra prateleira. É. Não é meu filho, vai. Nome de. Não dá. Mas você gente. pode olhar lá no Spotify, tem Wake Up, Carol Salete, e aí tem várias playlists lá. Eu vou Mostra fazer pra aula com Ludmila. você, Carol. Isso, vem comigo. E aí, eu não sei se ainda tem as online também, Carol?
Tem. Porque a gente tem Online dá certo ouvintes. comigo, Não, eu tô não. falando que a gente tem ouvintes em todo o Brasil. É, Ah! é verdade. Pra quem não é de BH, tem a plataforma do Clube Wake Up. Ah lá, tá vendo que a Carol não chegou aqui à toa, não. Não veio mundo a passeio, não, gato? Claro que não. Não, Uma pessoa não. que decide com 4 anos de idade que vai falar francês. É. Eu com 4 Ser anos de idade, mal falava, educadora, mal dançarina, falava tá? português. É, Imagina. Ela é determinada, focada. pois é. Focada. Sou Você é focada pra tudo na sua vida? Não, acho que não. Mas eu tenho um caminho aqui que eu sei que eu tô seguindo ele. Que eu faço as escolhas, falo nãos, muitos nãos e muitos sims, assim, que me levam nesse caminho que eu tô indo. Sabe? Isso é assim? bom. Isso é bom. Isso é ótimo. É. E assim, quando eu olho para trás, eu ligo os pontos, eu falei, ó, escolhi, era isso mesmo. Às vezes dá um frio na barriga, eu tenho algumas referências, mas eu vejo, assim, que tem um tanto agora que eu tô, né, assim, nada melhor que os 40 anos. Nada. Né? É. Para você seguir em frente, você saber que você já tem uma bagagem suficiente para caminhar. E tem uma coisa também, né, que eu acho que deve ser muito legal, é fazer parte dessa... Eu falo que a gente faz parte de uma... A gente, inclusive, com as Perennials, né, fazendo um podcast, a gente faz parte dessa revolução mesmo, sabe? Dessa mudança de paradigma aí, da história da idade, da história... Né, que seja de qualquer nível, assim. Inclusive, dançar. Quando a Nath me falou que ia te chamar, eu falei, gente, eu acho essa pauta poderosíssima, porque eu acho que dança e música, ela mexe com todos os seus sentidos, e eu acho que ela é capaz de virar a chave do seu dia, sabe, assim? Por isso é que eu sou tão ligada nessa história de você começar seu dia escutando música boa, sabe? Porque isso muda. Sim. Muda a sua vibe, sabe? É. Muda a sua vibe. Com certeza. Imagina. E eu vejo, assim, as alunas. Hoje mesmo eu conversei com uma, sua colega, que está fazendo tratamento para câncer. Ah, sim. Aham. E ela falando, ó, daqui uns dias eu vou parar porque ela vai operar, tá com câncer de mama. E ela assim, plena. Nossa, sabe? eu acho ela tão inteirona, assim, tão... Gente, você só sabe que ela tá doente porque ela tá com a cabeça raspada, mas ela é muito inteira, né? É impressionante. E ela falando tanto que tá sendo bom ela começar algo novo na vida dela. Isso é legal. E ela sentir que ela tá se ativando por inteira. A dança tem isso. Você malha, né? Você tá malhando aqueles músculos separados. Você dança com o seu corpo inteiro. Você dança com a sua alma também, né? Porque você dança, tudo, né? Você dança, você canta, tá tudo muito ligado, E aí, né? eu imagino que você tá ali com outras mulheres também, cada uma superando seus obstáculos ali, né? As suas... E é bom suas que a gente... limitações, como né? no caso da minha aula, né? Que é para quem realmente não tem noções básicas, nunca fez nada e tal... a gente erra junto, morre de rir, né? Que eu acho que isso é bom também. Eu também acho. Talvez se eu entrasse num lugar que as mulheres estivessem todas muito, né, conscientes lá do corpo delas e sabendo o movimento, talvez eu fosse me sentir excluída. Tanto que, né, eu optei por isso, né? Eu poderia, talvez, começar num outro lugar e não, eu falei, não, eu quero essa. Eu acho que você já namorava o Wake Up, já tinha muito tempo essa possibilidade de você fazer aula de dança. Uai, desde que a taróloga falou pra mim, gente, é sério. Você precisa... E eu falava, gente, de onde que ela tirou que eu preciso dançar? Isso tem uns 10 anos, talvez. E aí, há um tempo, foi aqui, final de abril, eu falei assim, quer saber? Eu fico muito antenada. E tem muita gente que fala comigo assim, eu quero fazer aula, mas eu sou muito descoordenada. Eu quero fazer aula, mas eu sou totalmente sem ritmo. Eu quero fazer aula, mas eu sou muito rígida. Eu não tenho molejo nenhum. E eu fico escutando isso das pessoas. Falei, quer saber? Agora eu vou abrir uma aula para as desengonçadas, descoordenadas. Foi isso, aí eu ouvi o chamado. Eu falei assim que foi meu chamado. Você que se sente descoordenada, desengonçada, foi um sem vídeo, ritmo. não foi que você foi fez? Um vídeo. Eu falei, gente, a Carol está me chamando. E muitas, assim... A primeira aula foi lotada. Eu ia abrir uma turma, abri 3. Maravilhoso. Porque muitas pessoas falaram assim, não, você falou foi não comigo. Não parava de chegar a mulher, não. Uma hora eu falei, gente, não vai caber essa mulherada. E era calor, eu falava, Carol, liga esse ventilador, minha filha, mulherada. É voz aqui dentro. Gente, que maravilhoso isso. É uma nova descoberta, né?
É uma nova descoberta. E eu vejo, assim, que é uma É transformação... nova adolescência, gente. É uma transformação da mulher, né? A gente tem hoje altos conceitos diferentes do que se tinha antigamente, da mulher de 40, 50, 60. Então, tem muitas alunas de 60 que estão iniciando dança na vida. Sim, e tem mulheres lindas, com corpos lindos também. Você falou aí da adolescência, né? O pessoal de longevidade, né? Gerontologia e tal, já chama a maturidade, né? Os 50 mais de segunda adolescência mesmo. Ai, que lindo. Já é um Ai, gente, instituído ainda bem isso. que minha curva do U já tá subindo. Você já tá Isso. subindo, Já, gata. graças a Deus. Meu Deus do céu, eu nunca quis subir tanto essa curva do U. É a curva do U. Meu Deus, que Será lá que a gente embaixo vai ter que ninguém falar de merece. novo o que é a curva do U? Por favor. Então, a curva do U é o seguinte, gente. É que pesquisadores do mundo inteiro pegaram esses dados em 30 países, né? Foram a campo em 30 países para entender como é que funciona a felicidade na vida e descobriram que a felicidade tem a forma do U. Ou seja, as pessoas mais novas e as mais velhas são as mais felizes. Então, pensa no U, quem está lá no comecinho, quem está no fim, estão no alto. E quem tem por volta de 47 anos, que eles falam, é a idade mais triste. Que está lá embaixo do U, né? Eu não acho que é 47, não. Eu acho que é 40. Não, isso é a pesquisa. Também. Eu só estou falando da pesquisa. É 40. Então, em tese, depois, né, 48 e tal, você já volta a subir e vai, né, caminhando para uma felicidade maior. Eu falo isso, assim, isso é um fato. As minhas conversas com mulheres de 90 são sempre muito impressionantes, porque elas já estão, gente. Olha, elas já viveram baques na vida de família, né? Muitas já perderam filhos, estão vivas e perderam filhos, que é uma das maiores dores, né? Que uma mulher pode ter. Já tiveram problemas de saúde, mas elas já chegaram nos 90, então elas estão muito plenas e normalmente estão muito felizes, né? Então, minha cordinha eu já isso. joguei. Já joguei pra turma e falei, me cata aqui. Já joguei. O que é? A cordinha pro alto e já falei, me cata aqui, gente. O povo que tá lá nos 90? Vai me puxando. Me ajuda Me aí, ajuda né? aí e vai me Subir mais puxando. rápido. Não, você não tem problema não, querida. Você é a pisciana mais alegre que eu conheço. Não tem problema, Fernandinha. Mas é isso, né? Então, a curva do U não é viagem da nossa cabeça, é pesquisa. Então, qualquer Google que você der, você vai encontrar mais informações sobre a curva do U. Tem até livro sobre isso e a Miriam Goldenberg fez um TED sobre esse assunto também. Pois é. Então é isso, gente. A gente É tá subindo isso. a nossa curva do U. Estamos subindo a curva do U, a Carol novinha, mais nova que Carol eu. tá subindo, ué. 44. Ah, tá subindo também, Já tô ué. Tá subindo. todo mundo Já subindo, eu tô ué. subindo antes. Ela vai pular Ninguém a tá parte que parado, desce. não, minha filha. Tá todo mundo Não, é subindo. porque tem um pedacinho que desce, mas ela vai pular, então. Eu Pedacinho acho que desce? Dos 45 aos 47. Tá na descidinha ainda. Mas ela não, ela é não, eu tô subindo. lépida e fagueira, ela vai Não, subir. não tem isso não. Tá todo mundo subindo. Tá bom, gente. Para tá o todo alto e mundo avante. Para o alto e subindo. E avante. além, né? Eu acho que os 40 foi uma idade, assim, difícil, porque coincidiu, acho que, assim, com o fechamento da fábrica de ter filho. Sabe, assim, que eu tive minha segunda filha com 39. Falei, não quero mais ter filho. Iniciou uma nova fase da minha vida. Que é assim, e agora? Né? Assim, de relacionamento. E agora? O casamento serve pra quê mesmo? Sabe? Dentro daquelas Agora que eu daquelas procriei. metas também da vida da garota mineira, você já tinha cumprido todas, né? Você já tinha Da garota casado, mineira. já Isso. tinha tido filho, já tinha morado fora, quer dizer, Isso. né? Assim, Teve você, um êxito. tem as coisas que as pessoas vão te exigindo, você já tinha dado cheque na lista, né? Talvez. E agora é uma nova fase, né? Assim, depois dos 40, então, assim... Eu acho os 40 muito mais questionadores do que os 30, por não, nem exemplo. de questão Muito dos mais. 30. Que o povo fala, os 30, com a balzaquiana, você tem não sei o quê. Pra mim, os 40 foram muito mais complicados. Meu Deus do céu. Muito mais complicados. Eu acho, assim, que a balzaquiana, ela ainda é o objetivo da É. vida do adolescente e da pessoa que não quer envelhecer, fica focado na mulher balzaquiana. Que é a beleza que é tida, assim, né? Essa é a beleza boa. Essa é a fase boa da sua vida, seus 30. Mas não é, né, gente? Tem gente que põe nóia em tudo, né? Tem gente que já acha que 30 já tá passada, né? Nem consegue entender como um ápice de alguma coisa, né? Eu acho que tudo é muito a cabeça da pessoa e os momentos que você vai vivendo, às vezes
São coisas que estão externas. Pra mim... Mas eu acho que a gente só tem esse entendimento de que os 30, você ainda é jovem, você ainda tem muita coisa pela frente, você não sei o quê, quando você tá lá na frente. Eu nunca noiei com você... 30 e nem noiei com 40. Eu também não. Eu não é que eu noiei com 40, é que os 40 foram difíceis. Foi uma virada de chave aí difícil pra mim. De vários aspectos, entendeu? Bem mais complicados, por exemplo, do que virado pro 30. Pro 30 foi ok, beleza, tá tudo certo, entendeu? Os 40 que foram mais questionadores. Os 40 foram muito questionadores, entendeu? Mas, assim, é isso. E agora eu já tô lá, já tô subindo o barranquinho. Ó. E eu estou amando trabalhar com as mulheres mais velhas, porque já vão me mostrando o caminho. É maravilhoso. Né? Claro, a gente tem que colar sempre. Desde sempre eu tenho amigas mais velhas. Eu acho que sempre nisso mesmo, de observar, né? E as que souberam ou quiseram envelhecer de uma forma legal, né? Que eu falo de cabeça, sem neura de que você tem que ser jovem pro resto da vida. Elas têm uma leveza que eu acho sensacional. Que eu quero chegar ali, sabe? Naquele ponto ali de... Não que eu seja pesada, que eu não sou, mas tipo assim... Mas aquela... Falta ainda ligar mais um pouquinho de foda-se. O botão do foda-se. Eu quero colocar permanentemente. Vou colocar um interruptor lá no meu estúdio, caso eu bem pertinho da mão, assim, bem acessível, entendeu? Para que ninguém tenha dúvida de onde se fica. Se tiver com algum né? problema, eu vou falar assim, querida, aperta aquele botão ali, vai. Né? Eu acho que ia ser genial o botão do foda-se na sala. Vou colocar. E é legal também, né, trabalhar isso com mulheres maduras e tudo, porque a gente... é isso, a gente vai se inspirando nas outras e vai se alimentando, né? E vai se ajudando. Isso eu acho um privilégio. Sim. Eu acho. Nath? Você tá pensativa? Hoje tô reflexiva. Você né? tá reflexiva sobre a vida? Sobre a vida de modo geral. Mas aí a gente vai pras dicas, então? Vamos pras dicas. Dicas Aspirinials. Carolzinha pensou bastante. Pensei em... São, assim, 3 obras que me marcaram esse ano. Uma é mais ou menos a mesma coisa, que é o filme A Filha Perdida. Que você já deve ter falado aqui. Maravilhoso. Sei. Sim, mas eu acho que é sempre oportuno, E que né? eu vi o filme... Eu estava na França em janeiro de Covid, então já estava assim naquele clima, mas mexeu demais comigo. E depois eu li o livro, porque me falaram, tem que ler o livro, porque o livro é muito melhor, muito mais completo. E mexeu demais comigo. Porque pra mim foi assim, a mãe desnaturada que existe em mim, saúda a mãe desnaturada que existe em você. Que existe em cada uma das mães, né? Imagino. Só que são coisas que a gente não ousa falar e não ousa sentir aquilo que a gente está sentindo, né? Imagino que sim. Então, assim, foi muito revolucionário. Lendo o livro, teve uma frase assim, que ela fala das filhas dela. Ela fala assim, eu gostaria apenas que elas me olhassem como um ser humano. E era justamente o que eu queria. Às vezes fala, gente, né, deixa eu ir no banheiro em paz, não fica chamando mamãe o tempo inteiro. Faço ideia, Carol. E assim, eu sou um ser humano, Sim. eu também tô cansada, eu também às vezes não quero fazer ninguém dormir, quero deitar na minha cama e dormir antes, né? Só quero escovar os meus dentes. Mas eu acho que teve isso, falei assim, nossa, é isso que eu tô sentindo. Só que eu pensei assim, será que eu enxergo a minha mãe como ser humano? Ou eu fico forçando ela a ser mãe o tempo inteiro? Ela fala assim, ela não tem o direito de falar assim, não, eu tô querendo ver televisão, eu não quero cuidar das suas filhas pra você. E eu não achar isso um absurdo, sabe? Eu falei, gente, ela tem todo o direito de não querer. De não, Né? E aí, um dia eu saí, sentei com a minha mãe pra tomar um café e conversar com ela de ser humano pra ser humano. Que lindo, que legal. Ela tinha visto o filme? Não. Mas aí eu falei do filme, falei disso, né? Ela acha, às vezes, que
sei lá, né? Que eu penso demais. Eu né? imagino que ela tenha pensado isso. Que bom. É assim, o que tá passando na O que cabeça a Carol dela tá agora? querendo com essa conversa? Mas eu acho que você enxergar o outro como ser humano é muito importante, né? Isso aí tá me fazendo lembrar, eu acho que eu já contei isso aqui. Um dia eu vi um depoimento de uma mulher, uma desses sites aí, ela falando que ela tinha tido neném, foi numa reunião depois de um tempo lá e todo mundo chegou para ela e perguntou sobre o neném. E aí o texto dela era questionando isso, que ninguém perguntou como ela estava. Sim. Se ela estava bem, como é que foi, como é que ela estava. Todo mundo perguntando pro neném. E aí ela se deu conta ali de que a partir daquilo ali, ela não era mais a figura, ela não era mais o ser Ela humano. era mãe de alguém. Ela era mãe de alguém. É. E que isso mexeu muito com ela também. São questões bem... que é a história que eu conto, né? Minha irmã, psicóloga, e num dos cursos dela, lá nas aulas lá do mito do amor materno. A Fifi fala que teve uma galera que surtou porque descobriu que não existe essa história de você a mãe perfeita, né? Porque você é mãe, você é aquele amor incondicional, né? Que é uma construção. E aí a Fifi fala, eu lembro dela falando, falou assim, gente, uma galera na minha sala pirou. E Mas é isso, é verdade. Né? E esse fortalecimento da mulher tem a ver também de se descolar um pouco desse papel, né, de mãe, de esposa, que falam com a gente desde, né, o meu primeiro brinquedo foi uma boneca. Uma boneca. Então, depois um carrinho, né? Não foi, né? Mas dos assim, meus irmãos foram. Pra eles não, irem o carrinho mundo. pra boneca. Ah, o carrinho pra boneca. Eu, por exemplo, tinha o carrinho pra pôr boneca, caminho pra pôr boneca. E dos homens é muito diferente, né? Vai pro mundo. A mulher é a que aprenda a cuidar aqui da sua cria, deseje isso aqui, porque para você ser alguém, você tem que desejar e ter essa relação aqui. Você tem que cuidar do outro a sua vida inteira. E ser desejada por alguém, né? Assim, você é um objeto e você tá ali cuidando do outro também. É complexo. É complexo. Mas esse filme tem muitas camadas mesmo, assim. Eu acho que talvez para quem não tem filho, pegue outras coisas peguem, né? Que é o meu caso, né? Mas, de qualquer forma, eu quero ler o livro um dia. Eu li o livro e vi o filme, apesar de não ser mãe, mas eu achei tão bonito, porque, assim, eu me pegou. Eu acho o filme é muito bonito. O livro é muito profundo. Mesmo você não sendo mãe, não, mas o que eu digo que é diferente, né? A sensação mexe de formas dela, diferentes. como mãe, né? Mas Enfim. como mulher, assim, sabe? As cobranças, inclusive em cima da gente, que não tem filho, são cobranças, sempre serão cobranças, né? De você ter que ser uma mãe perfeita, de você ter que ser mãe, mesmo você não querendo ser mãe. São as eternas cobranças, né? Uma boa dica. E a outra dica é um documentário que eu vi recentemente que chama Se Eu Te Contar, Você Escuta? Se Eu Contar, Você Escuta? Que é um documentário que foi feito com 10 mulheres que há 20 anos atrás, elas foram entrevistadas, elas eram meninas de programa do interior de São Paulo. E 20 anos depois, a diretora Renata Coimbra fez o documentário com elas, porque queria saber o que tinha acontecido na vida delas. Gente, é um soco assim no estômago, mas todo mundo devia ser obrigado a assistir. Porque mostra assim, como que existem tantas meninas que são violentadas por pais biológicos, por padrastos, pela escola, mas assim, várias instituições, elas não têm quem pedir ajuda, sabe? E tem uma vida muito sofrida. E assim, direção de fotografia do Henrique Mourão, que acho que foi assim, muito feliz de fazer primeiro contando assim, elas narrando coisas felizes da infância, então podia ser sua infância, a sua, né?
só com imagens bucólicas, e você fala assim, nossa, ai que delícia, ai que delícia. E vai entrando aos poucos, assim, a fala das crianças, né? O fundo preto só com a legenda, e aos poucos elas vão aparecendo em cena com fundo preto e olhando para você, assim, sabe? E é uma dureza que você fica incomodada de escutar, assim, a história de vida delas. Só que isso é mundo, né? É a Não realidade. só Brasil, é mundo. Você imagina, interior de São Paulo. Eu achei que você ia falar algum estado muito mais carente, muito mais isolado, não, né? isso tem em todas as cidades do mundo, então, né? pois é. A gente já tá, né? Essa semana agora a gente tá presenciando, né? Uma juíza. Pois é. É o caso da juíza que não permitiu que a menina de 11 anos tirasse o filho, né? Depois de ser estuprada. Por causa de religião, né? E esse doc tá onde? Ele passou recentemente, deve ter assim um mês. Eu fui até na sessão comentada pela diretora. Eu acho que em breve vai entrar no Now, se não me engano. Mas tem uns trechos no YouTube, tem os depoimentos, mas o bonito é assistir tudo, né? Assim, assunto para insônia. Sabe? Para quem tá sem assunto para insônia. Ai. É bom. Não pode assistir antes de dormir, não. Definitivamente não. Não. Mas é muito forte e eu acho que necessário. Sim. E tem terceira? Não, é o filme... o livro o filme com o livro. E o documentário. Entendi. E você, Fernandinho, o que você anda vendo? Não, hoje você não vai indicar nem filme, nem livro. Eu tô na batalha de terminar a série A Escada. Porque eu só posso ver no final de semana. Minha indicação de hoje é Lilica Rocha. Instagram, por favor, gente. É uma menina de 7 anos, uma cantora soteropolitana. Lilica Rocha. Gente, você quer começar seu dia feliz, com esperança de um mundo melhor, de um Brasil melhor? Baiano, né, gente? Baiano aquilo ali, é tudo de bom, é o que me falam. Você tem vontade de sair do país? Não, eu tenho vontade de ir pra Bahia. Na hora que o pau estiver comendo, eu tenho vontade de ir pra Bahia. Lilica Rocha. Gente, é uma cantora. Ela é uma menina empoderada, maravilhosa, canta, toca, e não é daquelas coisas americanas esquisitas, não. É Brasil mesmo, assim, entendeu? Fica a dica aí pra vocês, é a minha nova obsessão. Lilica Rocha. Lilica Rocha. 7 anos. Aí depois de Lilica Rocha, eu tô até sem saber o que eu Lilica falo, Rocha, entendeu? minha nova obsessão no Instagram. Então, eu tô no momento sueco, sabe? Depois de assistir Clark, que eu indiquei até no perfil de Perennials também, que é uma minissérie da Netflix de 6 episódios. É ótimo. Que conta a história, né, bem de uma forma... verdades e mentiras sobre a história de Clark Olofsson. É difícil pronunciar esses... Inclusive, o nome do ator eu não vou tentar. Porque o ator é foda, mas eu não vou tentar. Porque até o alfabeto é diferente, né? Não dá. Enfim, então é a história do homem que deu origem à expressão síndrome de Estocolmo, né? Então ele era eu adoro, pra mim não tem nada melhor quando ele fala que as pessoas o viam como Pipi, como é que é? Pipi meia longa meets, encontra Al Capone, né? Porque ele era aquela figura completamente fora da lei, né? Assaltava bancos, roubava mulheres. Tem uma cena dele na praia, e assim, com muito bom humor, e um homem lindo, né? Um homem lindo, com um olhão, assim, um gato. E ele vai à praia e começa a chavecar uma mulher, mas ele vê uns relógios caídos, assim, Alguém que foi nadar no mar e deixou um relógio ali em cima, isso no ano 70, né? Porque ele operou mesmo, o grande assalto dele foi em 73, então finzinho de 60, ele estava no auge ali. E ele enfiava os relógios no braço
E ele foi colocando vários, não sei se isso é da fantasia do filme ou se de fato aconteceu esse episódio, mas ele foi colocando aqueles relógios um do lado do outro, vários Rolex, e aí chegou para chavecar a moça, e a moça falou, nossa, você sempre chega na hora, né? Ele falou, sempre! E ele com 300 relógios que ele tinha roubado ali atrás, ele com aí colocou uma camiseta. Melhor pra mim. Também que ele roubou de Harvard, e chega como estudante de Harvard e passa por um bom tempo como sendo um cara que estuda em Harvard, né? Melhor pra mim ele convencendo a galera no banco a apoiá-lo. Gente, então, é um cara extremamente sedutor, né? O que eu falei, quem diria que a gente ia dizer que os bandidos estão na moda, os golpistas estão na moda, mas pelo menos no streaming, na vida eu espero que não, mas no streaming eles estão. E esse, né, é uma história baseada numa história real, porém com muita fantasia, mas fantasia deliciosa, roteiro bom, uma trilha muito boa, né, James? Não sei se James assistiu. Não? Você precisa assistir, James. How come? Eu já É a tinha sua indicado essa cara. série no... Maravilhosa, uma trilha deliciosa. Eu nunca imaginei que eu pudesse gostar de música É sueca, ótimo. entendeu? E o cara é um... Ué, a Aba tá aí que não nos deixa mentir, ué. É. A Aba é o grande, Mas ABBA cantava muito em inglês, né? Britânico. sueco. Mas esses caras cantam em sueco, gato. Eu não sei o que ele tá falando, porque o ABBA eu sei, you can dance, né? Mas o outro eu não sei o que ele tá falando, né? Enfim, uma série maravilhosa, assim, de eu não rio fácil, eu não rio de qualquer coisa. Eu rio da Fernanda aqui, né, gente? Mas eu não rio fácil, assim, eu não fico rindo com qualquer coisa. E é aquele riso que você tá assistindo e fala assim, gente, inacreditável. Uma puta série. Aí eu terminei de ver essa série e comecei a assistir uma que chama Love and Anarchy, que também é sueca, que é uma editora de livros, né? Que vai fazer um trabalho numa editora que está precisando se digitalizar e acompanhar os novos tempos, mas ela é pega se masturbando por um funcionário e ela fica na mão daquele menino, um menino de TI, assim. E aí, a partir dessa cena que ele pega lá no começo da série, dela se masturbando, eles criam uma relação ali de cumplicidade e eles começam a aprontar no trabalho. Ela é uma executiva, fodástica, bem casada, linda e tal. Mas uma série deliciosa também, sueca. Então, eu tô no momento Suécia, Então, tá, gente? Super séries nórdicas, gente. Me senti super, né? Eu já falei sobre isso. Você já falou, ele tinha sido picada pelo Clark ainda. Não, na pandemia, gente, eu olhava e falava assim, não, o mundo tá muito caído, eu preciso me sentir E a no doideira primeiro do sueco mundo. é bem mais louca, né? Mas não é só do sueco, são os nórdicos, É. todos eles têm uma outra relação com tudo. Com a vida, com política, com sexualidade, com Gente, tudo. é muito louco. É Louco muito. bom. Louco, quando eu falo Eles louco, são muito é elogio. loucos. Eles são muito loucos. É outro patamar é outro nível de civilidade, de mentalidade, sabe? Quando eu quero me sentir, quando eu acho que a gente chegou no fundo do poço, igual agora, aí eu vejo séries nórdicas. Então pronto, gente. Então, olha, na veia eu tô indicando Clark e depois Amor e Isso Anarquia, aí. que já foi traduzido para o português literalmente. Então é isso, Fernandinha. E se as pessoas quiserem encontrar as perenes, como é que elas fazem, assim, sem ser no mundo físico? Procura, né, gente? Não, Procura. Fernanda, Ah. não é assim não. O que é? A procura o endereço. Ela tá bem louca mesmo. Como é que faz pra achar a gente? Fale com @ a gente entra lá no Instagram, mexe com a gente lá, manda um zap, fale com @asperennials.com.br. Você tá vendo, você vê, James? Vê, né? E pra acessar, Carol? Pode entrar no Instagram, @carol.salete, com TTI. Tem o meu estúdio que chama Casulo, Espaço e Tempo de Desenvolvimento de Dança. E lá, né, se a gente tinha falado, tem 6 estilos de aula para mulheres maduras, além das aulas para as crianças que eu dou também, que é uma psicomotricidade com a dança. Então, é um cardápio bem diferente, não são essas aulas que a gente encontra nas outras escolas de dança. Então, é voz e corpo, sapateado sem o sapato de sapateado, dança e expressão, que é um contemporâneo sem a técnica, né? Tem as aulas de wake-up,
as aulas de Wake Up Senior, que são o beabá Que da é a dança. minha turma. Isso. E é balé clássico adulto iniciante. Então, Maravilhoso. só E a Carol- equipe- E é um tanto de homem querendo entrar na aula, mas a Carol não deixa, só não meninas. deixa, só mulher. É É. um universo feminino ali. A gente precisa se unir, Precisa. se fortalecer. Eu gostei do Né? clássico. Ó. E a minha equipe é É maravilhosa. super clássica, Eu Fernandinha. quero botar colante. Não, você não sabe quem E faz. meia Agora já rosa pode- e agora- sapatilha. Vamos tocar pra Savassi, depois eu vou te contar quem faz. Toca pra Savassi. O que é isso? Agradeça! Ai, gente, agradecer sempre, minha mãe me ensinou. A gente está aqui utilizando as instalações luxuosas, coloridas, numa cartela pink, entendeu? Com muito metal dourado dos estúdios Boomerang. Então a gente agradece a Renata e a Júlia, maravilhosas. Agradecemos demais, hein? Estúdios Boomerang. Valeu, aqui valeu. em BH. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, tchau, como diria a Fernanda Beijo, na tchau. rádio.